Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? E a quinta temporada de Rick and Morty tá bombando. Depois de um primeiro episódio sensacional, o segundo episódio, meus amigos, o que foi esse episódio? Foi um dos mais insanos da história do programa. Vamos comigo então analisar os easter eggs, as referências e tudo que rolou nesse episódio depois da vinheta. Vamos lá! E você ainda não é inscrito aqui no canal, então por favor, se inscreve aí, deixa o seu like pra me dar essa força também e me segue lá nas redes sociais. Galera, sem enrolação, vamos começar direto então com a análise desse episódio que se chama Mortyplicity. Isso é uma referência, até como a gente viu no episódio, ao filme Multiplicity do Michael Keaton, que é o filme em que ele faz clones de si mesmo. O problema é que estes clones começam a fazer outros clones e aí a bagunça e o caos é generalizado. É nessa base que o episódio Mortyplicity rola, galera. Então o episódio começa ali com uma cena em volta da mesa, ali na sala de jantar deles, em que de cara no começo da conversa eles dizem que vão matar Deus. Pois é, e o Rick diz que o Deus cristão existe, só que está dormindo já há milhares de anos e eles vão ter então essa experiência. Essa é uma cena que a gente tinha visto já no trailer, né? E também no Cold Open que tinha sido liberado. Pelo jeito agora vai ser assim, os episódios eles sempre vão liberar o Cold Open antes do episódio, o que eu achei muito legal, né? Então essas referências bíblicas e a Deus vão aparecer outras vezes no episódio, e o que acaba por fechar o ciclo lá na última cena no final. Vamos continuar. Então o Rick diz que algo tá errado e explode tudo e surgem lulas com armaduras e atiram na cabeça de todos eles. Então o episódio já começa assim com eles morrendo. Corta para uma cena em que a família tá de novo na casa e agora estão perseguindo aquela criatura que a princípio eu achei que era parecido com o Sr. Bunda Cagada no trailer, mas o Jerry depois diz que ele é uma estrela do mar com uma roupa de alvo dizendo me caçem, me caçem. E eles estão meio que brincando disso na casa e o Rick recebe um aviso no reloginho dele e diz que a família Isca morreu. E aí a gente fica, mas que é essa de família Isca? Gente, pra começar eu quero falar daquele ali, o Senhor sempre quis ser caçado. É um personagem aleatório que, na minha opinião, é mais um daqueles mensageiros dos autores, sabe como teve o gato, por exemplo, na outra temporada? É um cara que está ali pra ser caçado e que vai fazer sentido o que ele diz pra frente, porque essa é a trama do episódio, rola tudo em torno dessa parada de ser caçado. Então é como se ele tivesse sido colocado ali pra mostrar sobre o que é o episódio. Então ele pode ser até, no contexto do episódio, um protótipo de isca, algo criado pelo Rick. Bom, depois nós vemos a família toda num carro, então, fugindo ali, e aí o Rick acaba por explicar o que está acontecendo e explica esse conceito de família isca. Ele diz que depois dos acontecimentos com a Beth espacial, então ele referencia aí o final da quarta temporada, ele resolveu fazer várias cópias da família e espalhar pelo país com o objetivo de proteger eles, né? A ideia é meio ridícula por parte do Rick, né? E que acaba por dar muito errado. Nesse momento até ele deixa claro que não são clones, mas sim cópias bem feitas, mas não tanto quanto um clone. E nesse meio tempo, uma nave alienígena acaba por explodir o carro e matar todos eles. Ou seja, era mais uma família de iscas. O legal é que nesse momento, em alguns outros episódios, ou é o Rick ou é a própria Summer que percebe que são iscas. E geralmente alguns segundos antes deles virem a morrer. Isso é legal, acho até que é uma brincadeira dos autores, galera, porque assim, em Rick and Morty, a gente nunca pode ter certeza se o Rick and Morty que a gente está assistindo é o original, é aquele C-137 que a gente viu lá do piloto, ou se a gente está acompanhando uma aventura em outro universo, porque cada vez que a gente acha que um Rick and Morty, que a família são verdadeiras ali, a gente descobre que eles são iscas, e eles também. É mais ou menos como aquela pira do desenho do Coiote e do Papaléguas, você tá ligado? O Coiote tá sempre indo atrás, armando planos pra pegar o Papaléguas, mas acaba por sempre se ferrar no final, ou até morrer. O que acontece é que na próxima cena, ele já tá bem de novo. E aí, a gente tá vendo o mesmo Coiote? É a mesma pira. Na próxima cena a gente vê uma dessas famílias passando férias na Itália. E aí a gente vê o Morty sentado ali na beira da piscina com um cara mais velho, sem camisa, e ele tá jogando pêssegos. A gente vê pêssegos também em primeiro plano ali pendurados, e isso é uma referência a Call Me By Your Name, um sucesso aí dos filmes LGBTQIA+. E eles acabam indo pro quarto porque também toca o reloginho lá, avisando que morreu uma das famílias iscas. E aí eu gosto das referências que tem nessa cena. Tem uma camiseta ali do Rick, que faz referência à Itália, tem o carregador,
Tem um livro na mala da Beth falando de cavalos da Itália. Então são referências interessantes mostrando que eles estão ali. E o Rick acaba por dizer que não mentiria pro Morty, mas se liga que tá mentindo. Ou seja, ele se liga que tem algo errado e que eles podem ser iscas. Logo, eles morrem com uma bomba que entra lá e explode tudo. Depois corta ali pra eles já em casa, o Rick e o Morty comendo pipoca, né? E assistindo TV interdimensional. E eles estão assistindo um filme com uma referência a outro universo, uma piada que dá muito certo em inglês, porque werewolf significa lobisomem. E eles trocam esse where de onde para when, de quando. No programa que eles estão assistindo chama When Wolf. É na verdade a história de um lobisomem que volta no tempo pra pegar o Drácula. O Drácula ali nessa versão ele é um vampiro com roupa parecida com a do Fred Flintstones, né? Então é na época dos Homens das Cavernas. E aí eles fazem uma piada sobre o contexto do programa, é engraçado. Esse vampiro mesmo, ele é todo uma referência daquele outro vampiro que aparece na outra temporada. Até ali o vampiro mais uma vez faz uma piada relacionada ao cristianismo, ele diz que ele está seguro porque o cristianismo não foi inventado ainda. E logo depois dessa piadinha do Morty com o Rick, eles acabam morrendo com mais uma bomba explodindo ali em cima deles. Cara, esse episódio tem quase a mesma pira de linha narrativa daquele episódio do trem, mas em alguns momentos ele me lembrou também o episódio do Morty Mind Blowers, aquele que ele fica olhando as memórias, né? Só que aqui acontece com mais diálogos e um pouco mais de contexto do que o outro. E a próxima cena é claramente o autor dando na nossa cara, galera, porque ele brinca com a gente, porque aparece a família ali sentada em torno da mesa, menos o Jerry, e aparece já o Rick dizendo, então se você quer realmente saber o que aconteceu com a mãe da Beth, e aí parece que eles vão falar, já que é uma referência a uma das teorias aí que a galera mais faz, que todo mundo mais quer saber, onde foi parar a Diane, né, que a princípio é que a gente acha que é a mãe da Beth. Mas eles são interrompidos mais uma vez pelo reloginho do Rick, avisando que outra família isca foi morta. E daí a gente passa a acompanhar essa família por mais tempo. A conversa continua e a gente vê a Summer questionar se eles são mesmo iscas. E o Rick acaba por se questionar também, e ele dá uma pirada, ele começa a ficar louco, ele diz que ele tem um código de barras no e que é pro Morty verificar, porque isso é a prova de que ele é o Rick real ou não. Então ele baixa a calça e mostra ali, fica enchendo o saco, o Morty diz que não quer ver. Ah, Summer, seu imbecil, não somos iscas. Isso pra mim me pareceu uma referência clara a South Park. South Park já foi várias vezes rotulado como um programa de peidos. Enfim, o Rick diz que as iscas são inofensivas, então o Rick acaba chamando todos e resolve ir lá pra uma outra casa onde tem iscas pra destruir aquelas que ele havia criado. E aí ele chama a família toda pra ir com ele. Então eles chegam em uma dessas casas que tem outra família, e ele entra na casa e fala um código no momento em que o outro Rick aponta a arma pra ele. O código é 80085. Qual é a piada aqui? Se você colocar isso na sua calculadora, você vai ver que dá escrito boobs, que é peitos em inglês. Então ele acaba por congelar todos ficam parados, o Morty chega perto dele mesmo congelado e faz uma referência ao Westworld, que tem uma cena, né, dessa série da HBO em que todos eles acabam ficando paralisados apenas com um comando. E aí, galera, na verdade é um momento em que esse Rick descobre que as iscas também estão fazendo iscas, quando eles descem e veem um laboratório cheio de rostos de metal e tudo mais. Poupa sua empatia, isso tá mais pra infestação de cupins do que pra Blade Runner. Ainda acho que somos Desculpa iscas. esfarrapada pra gente parar de tentar. É? Aí eles sobem e escutam que tem outra família chegando, se escondem e aí o caos começa dentro da casa quando a gente vê 3 Ricks e toda a família ali tentando atirar um no outro. A gente vê até uma referência do Morty ao filme Ex Machina, filme que ganhou o Oscar aí, no mesmo momento em que o outro Morty tinha referenciado Westworld. Então a gente vê que tem algumas diferenças aí que vão acontecendo entre uma cópia e outra. Tem um momento que eles vão pra trás do sofá e a Beth fala pra eles pararem de atirar e o Rick diz, esse é o dilema do prisioneiro. Isso é uma referência a uma série sci-fi britânica lá dos anos 60 chamada O Prisioneiro, em que resumidamente tem o cara lá que é o número 6 e ele não tem certeza se ele pode confiar ou não no outro cara igual ele que é o número 2. No fim dessa pira toda aí vem um Rick lá da parte de fora junto com a família e acaba por dizimar todos que estavam lá dentro. Ele resolve explicar pra família o que tá acontecendo ali, abre um quadro branco e faz uma referência à cascata de Asimov.
Isaac Asimov, galera, é um dos maiores autores de ficção científica da história. Ele fez livros como Eu, Robô e A Fundação, que falam justamente sobre essa questão de criar tecnologia, da inteligência artificial, e ele tem as 3 leis da robótica, para que os robôs não venham a atacar os seres humanos. Então, baseado nisso, o Rick faz toda uma explicação ali no quadro branco, até como se fosse o autor explicando qual é o conceito. E aí, ao fim dessa explicação, o Rick faz uma referência a Highlander 1986, mas a referência é clara, galera, porque no Highlander é uma guerra antiga entre seres imortais que só podem ser derrotados cortando a cabeça um dos outros. E logo o Rick fala sobre: você nunca fez uma cópia de uma cópia? Outra referência ao Mortiplicity, que tem uma cena exatamente assim. Então o Rick tem a brilhante ideia de se fantasiarem de lulas, já que eles viram as lulas atacando eles, fantasiar até mesmo a nave de lula, assim eles podem matar outras iscas e tudo mais e ainda passarem despercebidos. Mas aí, quando eles vão atacar uma dessas naves, a nave cai e eles chegam para pegar uma dessas criaturas, eles tiram ali a fantasia e percebem que aquelas lulas também eram, na verdade, Rick's iscas. Ou seja, eles se ligam que se eles estão tentando imitar aquelas criaturas e as criaturas já estavam usando roupas até bem mais modernas, melhores do que eles também devem ser iscas. E como aconteceu no episódio todo, logo que eles descobrem, eles acabam por ser também assassinados. Depois a gente vê o Rick eletrocutando uma criatura, mais ou menos como naquele episódio da Unidade, lembra, no final? Mas dessa vez o bicho meio que caga ali uns chicletes e o Rick come e diz: cara, eu sou foda. E aí, mano, a gente entra numa sequência de assassinatos, de uma família assassinando a outra, e várias cenas deles descobrindo que são iscas ou matando outras. Algumas naves ali que aparecem com pernas e tentáculos lembram muito os tripodes lá do Guerra dos Mundos. A gente vê um Rick pintando na parede, que é uma referência ao filme de terror When a Stranger Calls, até chegarmos a uma versão da família que está correndo para dentro da floresta. Essa cena me lembrou um pouco Scooby-Doo, essa forma que eles estão correndo, a floresta ali misteriosa. É uma cena que a gente já tinha visto no trailer, né? Que daí eles são atingidos ali por umas zarabatana. Acho que é isso, não? Zarabatana? E aí eles caem e uma versão Leatherface lá do Massacre da Serra Elétrica do Rick acaba puxando eles, meio que sequestrando eles pra dentro de uma casa. Você vê que aquela casa ali já tá toda detonada, com plantas e tudo mais. Então a isca que acabou criando aquela isca ali levou um certo tempo para deixar com aquela cara. Até o Rick, a gente vê que ele já é todo diferente, ele é todo com a aparência feio assim, e ele prende a família Smith toda. E aí vem uma cena bizarra e interessante, que a gente vê outras iscas presas na parede que ele já tinha capturado, e ele explica que as iscas vão ficando preguiçosas ao criarem novas iscas e vai perdendo a qualidade dessas cópias. Mas eles acabam sendo salvos por uma versão marionete da família Smith, que chega ali e acaba por destruir os outros. É bizarro, ele destrói aquele Rick do mauzão lá com um cuco que sai do peito dele. Gente, um detalhe dessa cena é que esse Rick ali, feito de madeira, o marionete, é o único que tem aquela baba característica do nosso Rick C-137, de quando ele bebe aquele líquido e fica com aquela baba toda ali. No episódio todo, nenhum dos Ricks que aparece tem aquela baba, somente ele. E então eles vão para uma caverna, ali que eles entram num elevador, lá tá cheio de versões deles, iscas e tudo mais, e a Beth acaba por fazer um discurso, a Beth marionete, falando sobre o Deus, que eles são todas iscas criadas por um Deus que não ama ninguém, que a gente sabe que é o Rick que eles estão referenciando aqui, né? E aparece também um Jerry marionete que tá feliz por ter achado uma lata de verniz e diz que agora eles vão poder se proteger e cruzar o rio, enfim. Tá tudo indo bem até o momento em que as lulas surgem novamente e começam a atacar eles na caverna. Nesse momento, esse Jerry marionete se esconde ali naquele elevador e acaba por deixar os outros morrerem, dizendo que só tem pouco verniz, que só quer ele sobreviver. E aí já corta pra uma cena em que eles estão num lugar assim com um pôr do sol bonito, todos de mão dada, a família, eles sabem que eles são iscas, que eles vão morrer, eles foram pra lá pra fugir e eles acabam por falar sobre a sua última lista de desejos antes de morrer. E mais uma vez o Rick acaba por referenciar o Asimov.
Acaba por ser um momento bonito da família, mas logo uma nave chega e destrói todos eles, né? Incinera cada um individualmente e logicamente dentro dessa nave tem outra família do Rick and Morty. Até eles se questionam que eles estavam felizes. Nesse momento a gente vê o Rick dizendo que vai tentar algo mais drástico para acabar com tudo de uma vez. E você vê no braço dele que tem muitos relógios daquele ali, que quer dizer que ele já matou vários Ricks isca. E eles vão para casa. Quando eles chegam, então, o Rick pede para casa conseguir para ele algo como o chefão de Star Fox, que é um jogo famoso de Nintendo 64, que tem um boss que é basicamente uma cabeça gigante. E é o que a gente vê acontecer ali, o Rick cria um holograma gigante da cabeça dele para incitar as outras cópias, as outras iscas a irem até ele e dessa forma ele conseguir matar todas de uma vez. Então nesse momento a gente acaba vendo outras versões ali do Rick e do Morty e da família, uma versão com essas paradas na cara, uma outra versão que a gente vê um Rick de cerâmica que já tinha aparecido no trailer e eu não tinha entendido nada e agora faz um pouco mais de sentido. E aí corta e mostra o presidente novamente, ele que tá aparecendo agora depois de muitos episódios. Lá no último da terceira temporada tinha sido a última aparição dele. E é uma cena engraçada porque vem um auxiliar ali dizer pra ele que tá acontecendo esse caos lá fora por causa dos Ricks e dos Mortys. E ele na verdade só tá preocupado com os votos e com quem votou nele. Faz até uma piada ali com escravidão. E no final pede uma Coca Zero ou uma Diet Coke em inglês. Isso é uma referência, galera, a um botão que muita gente diz que o Trump tinha quando estava na Casa Branca, em que ele apertava o botão e aparecia ou alguém trazia para ele um refrigerante zero. E a gente já viu no trailer que o presidente vai aparecer lá naquele episódio e que eles estão aparentemente lutando contra um peru gigante. Sem piadinhas. Então já aparece o Rick na garagem de novo, dando uma arma para cada um da família. Ele dá o chicote que o Morty tinha pedido lá na quarta temporada, o sabre de luz que a Summer pediu naquele outro episódio, lembra? Pra Beth ele dá uma arma gigante ali que me lembrou aquele episódio do ABC da Beth. E pro Jerry ele acaba dando uma arminha 22, o que pra mim faz referência a MIB, Homens de Preto. E aí, mano, começa uma cena irada, guerra come solta, proteção na casa, várias famílias Rick and Morty se atacando, a gente vê eles atacando as cópias deles mesmos, a gente acha que um é original, ele vai e morre, e assim vai acontecendo durante toda essa cena, até que corta para uma outra família de Rick and Morty, que são uma versão Muppets deles. Então tem o Rick e a Beth ali assistindo o que tá acontecendo e tendo uma conversa toda bonitinha sobre família, na qual o Rick acaba pedindo até desculpa pra Beth pela questão de ter feito o clone lá na quarta temporada, se abraçam, dizem que se amam e acabam por tirar a roupa e são eles mesmos usando uma fantasia de Muppets pra se esconder. Então eles entram na nave e vão lá em direção à casa atacar aquela última família que sobrou, galera. E aí você vê uma cena da Summer lutando contra a Summer, o Morty contra o Morty, eles contra eles, o que me lembrou aquela cena do filme Nós, que é um filme perturbador, do mesmo diretor do filme Corra. A Summer acaba por matar o clone dela, colocando a faca bem devagarzinho. Me lembrou muito uma cena do Resgate do Soldado Ryan, lá do Steven Spielberg, um dos melhores filmes de guerra que já vi. E aí quando ela passa e vê os Mortys lutando um contra o outro, você vê que o Morty de cima tá atacando o outro com uma colher, o que faz referência lá àquele episódio do Expurgo na segunda temporada, em que o Rick tá sendo atacado e pede pro Morty ajudar ele a tacar alguma coisa e o Morty tá com uma colher. E aí a gente vê uma luta entre Ricks dentro da casa, né? O Rick dizendo que ele é Deus, que ele não é um homem comum, que ele fez o outro Rick a sua imagem e semelhança, outra referência à Bíblia. E o outro Rick que está sendo atacado acaba por usar aquela cápsula de suicídio. Lembra que o Rick tinha dito no episódio 1 pro Jerry e pra Beth? Então ele ativa aquilo lá e acaba por se matar. Pra mim isso também é uma referência lá ao primeiro filme do Capitão América, o pessoal da Hydra, que ele faz isso uma hora e acaba por se matar também. E aí o Rick diz que mudou completamente, que ama todo mundo e todos nós já estamos convencidos de que ele é original, mas ele acaba por tomar um tiro e a família toda acaba tomando tiros lá daquele personagem que apareceu no começo pedindo pra ser caçado. Agora ele tá com uma cara de mal, é mais uma vez ele dizendo que o contexto do episódio é esse, né? E nesse meio de caos todo, simplesmente vira para uma cena no espaço em que a gente vê a nave do Rick e dentro dessa nave está o Rick, a Beth espacial, o Jerry e a Summer. Já começa com eles dizendo que tiveram uma aventura espacial legal, muito da hora, que acabaram até trombando com a Beth espacial, e acaba por dizer que aventuras como essas vão acontecer mais vezes. E então o relógio dele toca e ele diz: acho que minha família Isca morreu. E todo mundo pergunta: família Isca? E acaba o episódio, galera, assim, dessa dualidade que a gente fala, pô, essa é a família original.
mas será? E pra finalizar, galera, a gente tem o que na minha opinião é uma das melhores cenas pós-créditos já feito em Rick and Morty, que é o destino do Jerry marionete de madeira. Então ele aparece lá passando verniz e cruzando o rio, só que ele é perseguido por castores. Sim, os castores acabam usando ele, arrancando as pernas e tudo, e usando ele como ninho para os seus filhotes, né? Então ele fala, agora vou ter uma morte doce, e a água acaba por levar ele, e ele já acorda numa outra era, ele tá só pela metade, tem tudo lama, uma distopia, onde as pessoas na verdade são meio que animais. Depois ele acaba por virar um espelho num bar que são aliens cowboys. Então a Terra passou a ter outros habitantes, né? Então ele acorda e começa a reclamar, os caras tiram ele e botam fogo. E ele grita, e quando acorda, ele na verdade virou parte de uma cruz em que um desses aliens está sendo crucificado, uma menção total lá ao cristianismo. Ele até fala, cristianismo de novo, vocês estão andando para trás. E isso acaba por fechar o ciclo, né, galera? O episódio começou com o Rick dizendo que ia matar Deus e acabou com um Jesus ali de uma distopia em que aliens estão na Terra sendo crucificado. Loucura total. Como em Highlander, tudo isso ao som de Who Wants to Live Forever? Quem quer viver pra sempre? E é isso, galera. Então, pra ser sincero, esse episódio eu achei insano. Em termos de divertimento, eu não achei ele tão divertido quanto o primeiro episódio, eu gostei mais do primeiro episódio, mas em termos de loucura, de roteiro maluco, de referências, é realmente um episódio muito da hora. Essa temporada chegou realmente sensacional, dando na nossa cara com 2 episódios irados. Você achou mais alguma referência que eu não falei aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários e já me dá a sua opinião também sobre esse episódio. Galera, brigadão pra você que me acompanhou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, um forte abraço e tchau, tchau. Hey, cê sabe que eu gosto quando chega perto de